Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense. Nós temos já liberdade de estar com você todas as semanas, todos os dias, e chegar até o seu lar, até a sua casa, para transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Muitos pregam a si mesmo, mas aqueles que pregam a palavra de Deus devem ter o foco de que a pregação da palavra de Deus nos coloca também uma grande responsabilidade diante de você que nos assiste, que nos acompanha aqui semanalmente na TV Grandourados, ou seja, em outros locais. A palavra de Deus ela tem que ser pura e genuína, para que a fé daqueles que ouvem a palavra seja também uma fé pura e genuína. É assim que o programa Andando com Cristo tem chegado até você, até o seu lar, e tem levado a palavra de Deus até você, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação da igreja e o Estado. Como que devemos nos comportar nessa relação igreja e Estado? Qual que é o limite para a nossa obediência ao Estado, o limite da nossa consciência em obediência ao Estado, às leis do Estado, até onde igreja e Estado podem e devem caminhar junto, cooperar ou afastar um do outro, enfim. Nós vamos tratar hoje deste assunto à luz das Escrituras Sagradas. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos rapidamente. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos ler a palavra de Deus para darmos sequência aqui no programa Andando com Cristo, Romanos capítulo 13. Este é um texto que todos devem estudar agora neste ano, principalmente. Romanos capítulo 13, ele traz uma palavra muito direta, objetiva, a palavra de Deus, falando sobre a relação das autoridades do Estado e a relação da igreja, do crente. Fala assim, Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos justa condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Só até no versículo de número 3, outro momento a gente continua a leitura desse texto. Meu caro telespectador, muitas pessoas perguntam qual que deve ser a relação da igreja com o Estado e quais os limites também que o Estado pode interferir na igreja. Primeiro você deve saber que existem 3 instituições humanas sobre a terra que são todas de origem divina: a família, o Estado e a igreja. E elas são organizadas na Bíblia nesta ordem: família, depois o Estado, depois a igreja. Então nós vemos que há uma ordem nesta organização, ou nestas organizações, mas todas 3 têm o caráter de instituições divinas. Então Deus instituiu para o bem do homem, para o bem da humanidade, essas 3 instituições. Como que elas devem se relacionar? Porque todas 3 se relacionam. A família se relaciona com o Estado se relaciona com a família, a igreja se relaciona com a família e com o Estado. O Estado e a família se relacionam também com a igreja e assim vice-versa. Todas elas têm um relacionamento entre si. Aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos aprender algumas coisas das dificuldades, mas também da forma como a igreja, a família e o Estado devem ter um relacionamento harmonioso e de cooperação. É bom nós falarmos isso porque os cristãos sempre tiveram uma dúvida e dentro da alma e da consciência, muitas das vezes há um atrito de pensar o seguinte: até onde a minha consciência está sujeita às leis do Estado? Até onde vão os meus deveres para com o Estado e os meus deveres para com Deus? E quando os deveres meus para com Deus e os meus deveres para com o Estado se chocarem, chegar num atrito, quem que eu devo obedecer? A Deus ou às leis estabelecidas pelo Estado? Até onde o Estado pode tolir a minha consciência, tolir a minha fé, a minha devoção para com Deus? E, por outro lado, isso vai refletir o grau de envolvimento da igreja com o Estado e do Estado com a igreja. É bom nós lembrarmos que a reforma protestante do século XVI, ela trouxe a separação definitiva entre a igreja e o Estado. No Brasil, a separação da igreja e o Estado aconteceu no ano de 1888. Quem estuda a história do Brasil vai lembrar disso. Mas a reforma trabalhou 2 coisas. Primeiro, a separação entre a igreja e o Estado. A igreja não pode querer sobrepor ao Estado e nem o Estado pode querer oprimir a igreja, perseguir a igreja, criar leis castradoras à consciência da igreja, dos cristãos. Por outro lado, a reforma defendeu, de um lado, a separação entre a igreja e o Estado tem a sua função dentro da sociedade, a igreja tem a sua função dentro da sociedade. Por outro lado, a mesma reforma que defendeu a separação, defendeu também a parceria. A relação da igreja e do Estado, ela acontece numa relação de parceria.
Então, vejam bem, há uma separação no sentido de que não pode misturar a igreja querer mandar no Estado, ou o Estado querer mandar na igreja. Há uma separação, tem que ser feita. Por outro lado, reconhecemos que há uma parceria. A igreja e o Estado são parceiros de trabalho, ainda que tenham natureza e função diferente, são parceiros de trabalho. Ou seja, eles devem mutuamente cooperar com a função um do outro. John Stott, o nosso velhinho exegeta, agora já falecido, ele diz que a igreja e o Estado reconhecem e incentivam um ao outro nas distintas responsabilidades dadas por Deus, em um espírito de colaboração contínua. O Estado com a igreja com o Estado. A Bíblia nos ensina que a igreja e o Estado têm papéis diferentes dentro da estrutura da sociedade e que os cristãos têm deveres tanto para com um quanto para com o outro, tanto para com Deus quanto para com o Estado. Quando Jesus foi questionado sobre esse assunto, ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, eles têm funções diferentes e nós temos também deveres diferentes, tanto para com o Estado quanto para com a igreja. Esse texto de Romanos, capítulo 13, que nós acabamos de ler, é uma explanação que Paulo faz dos deveres da igreja com o Estado. E o que é o nosso dever para com Deus e o que é o nosso dever para com o Estado. Eu não sei como anda a sua consciência nessas matérias. Se você tem sabido separar perfeitamente de dar a Deus o que é de Deus e de dar a César o que é de César. O bom é que nós saibamos separar bem essas coisas. Romanos capítulo 13, Paulo está falando que os cristãos, eles têm uma relação de obediência com o Estado. Ele diz aqui que todo homem esteja sujeito, submisso às autoridades, porque elas procedem de Deus. E olha que Paulo está falando para a igreja dos romanos, que estava na capital do império, e num tempo que não existia no magistrado civil autoridades cristãs. Ou elas eram autoridades judaicas, ou elas eram autoridades romanas, fora do contexto da igreja. E elas, neste período, as autoridades do Estado perseguiam a igreja, maltratavam a igreja, tomava os bens dos crentes, era o espólio dos bens. Nesse período, o Estado perseguia a igreja, prendia os cristãos, matava, alguns eram levados aos tribunais, outros eram vítimas da atrocidade, da tirania do Estado. E mesmo nesse contexto, Paulo fala que nós devemos respeitar as autoridades e o cristão deve obedecer às autoridades porque elas são constituídas por Deus. Então, olha que Paulo reconhece que é Deus quem estabeleceu as autoridades. Devemos lembrar que estas autoridades são autoridades instituídas, reconhecidas pela igreja e reconhecidas também pela ordem jurídica ou a ordem social. De forma que nós temos que entender que há um Deus soberano que governa sobre todos os reinos dos povos, sobre toda a estrutura do Estado. Há um Deus soberano que ele governa de uma forma poderosa, soberana, sobrenatural, muito maior do que qualquer rei desta terra. Os reinos desta terra são passageiros, o reino de Deus é um reino eterno, não passa, ele é um reino constante. Então nós devemos entender que há um governo soberano de Deus sobre o Estado e sobre todas as coisas, mas quando diz respeito às autoridades, nós precisamos de aprender a respeitá-las.
toda autoridade é constituída por Deus. Será que os cristãos em Roma estavam querendo dizer que eles agora eram servos de Cristo e tinham a mente cativa do Evangelho e que eles agora não estavam mais obrigados a obedecer às autoridades e não estavam mais sujeitos às autoridades? Será que eles estavam resistentes, achando que era incompatível submeter a Deus e submeter ao império? Vamos ver algumas coisas. E uma delas é que nós precisamos entender a autoridade do Estado. Esse texto de Romanos de 1 a 3 é para nos falar da autoridade do Estado. E falar da autoridade do Estado implica em reconhecer que todo homem esteja sujeito às autoridades. Presta atenção aqui, meu querido telespectador. Por natureza, por que a palavra de Deus nos manda submeter ao Estado? Porque, por natureza, todo ser humano é rebelado contra todo tipo de autoridade. Você pode observar que os filhos se rebelam contra a autoridade dos pais, o súdito se rebela contra a autoridade do Estado. No contexto social, um empregado gosta de rebelar contra o patrão, ou um funcionário gosta de manter-se rebelado com seu chefe. É porque, por natureza, nós somos rebelados contra todo tipo de autoridade. Se rebelou contra a autoridade divina, rebelou-se o homem contra Deus no seu pecado lá no Éden, e agora a humanidade se torna rebelada contra todo tipo de autoridade. Então a palavra de Deus está nos mandando obedecer às autoridades, porque ela sabe que todos nós somos rebelados contra todo tipo de autoridade. Reconhecer a autoridade do Estado é um princípio fundamental das Escrituras da palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e vamos continuar este assunto sobre a relação da igreja e o Estado e até onde a minha consciência está obrigada às leis do Estado e até onde ela está obrigada às leis de Deus, quando elas se chocarem. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires,
517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos falando hoje sobre a autoridade do Estado e a relação da Igreja e o Estado. Então a questão é toda a seguinte: reconhecemos a autoridade do Estado. E as razões para nós submetermos a autoridade do Estado são claras aqui. Diz assim o texto de Romanos 13: não há autoridade que não proceda de Deus, ou seja, toda autoridade procede de Deus. Segundo, as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Meu querido telespectador, imagina se não tivesse um Estado com leis para colocar limite às ações maléficas do homem. Seria insuportável sobreviver nesse planeta. Deus é tão bom conosco que Ele não nos entregou a nossa própria sorte. Nós temos uma autoridade em casa, na família, nossos pais. Nós temos autoridades na igreja, presbíteros, diáconos, pastores, que nós somos submissos a essas autoridades. E nós temos as autoridades civis, ou as autoridades do Estado, seja o magistrado, sejam os legislativos, sejam os executivos. Nós temos autoridades, seja ela civil ou militar. Então, no Estado também nós temos autoridades legalmente constituídas. E o texto diz mais: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação divina, ou seja, foi Deus quem instituiu o Estado. Logo, esse Estado é uma instituição divina. Ele não é uma invenção do homem. E os cristãos, eles não são anarquistas, eles não são pessoas subversivas a ponto de não obedecer às autoridades do Estado. Pelo contrário, via de regra, são cidadãos pacíficos, ordeiros, conscientes, cumpridores dos seus deveres, que reconhecem os seus direitos, mas reconhecem primeiro os seus deveres. Porque hoje nós estamos cheios de pessoas que querem reconhecer os direitos, mas nunca conhecem os seus deveres. Então os cristãos conhecem tanto os seus deveres quanto os seus direitos. E isso é importante. Claro que nós devemos ser cautelosos quando falamos que toda autoridade procede de Deus e entender esse texto, porque também nós não devemos pensar que todo Herodes que a história humana produziu, todo Nero, todo Calígula, todo Hitler produzido pela história humana, Stalin, Saddam Hussein, enfim, foram designados por Deus e Deus exigiu que as pessoas submetessem às suas tiranias, homens opressores e cruéis. Obviamente que estes são aqueles que abusam de suas autoridades. A autoridade que é constituída por Deus e que a Bíblia aqui fala é que a autoridade humana ela deriva da autoridade divina. Não quer dizer que Deus é a favor de governos tiranos que usam, por exemplo, desta consciência coletiva da humanidade, dessa instituição divina, para usar do Estado para o autoritarismo. De forma alguma. O Estado também precisa de ser justo. A Bíblia vai dizer que o papel do Estado é coibir o mal e incentivar o bem. Esse é o papel do Estado. Às vezes o Estado é muito mais fervoroso em punir o mal do que em promover o bem. Você pode observar que em poucos momentos o Estado para premiar pessoas que, na prática do bem, trouxe à sociedade algum benefício. Às vezes vemos a Câmara Municipal dar alguns títulos, né, de honra ao mérito, por algum trabalho que algum cidadão fez dentro da sociedade.
vemos o Estado trazer algum benefício, mas isso precisava de ser mais arrojado, porque o papel do Estado, à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, é, por um lado, coibir o mal, por isso que o Estado tem a força coercitiva, é por isso que a Palavra de Deus vai dizer que ele carrega a espada, não é? Para coibir o mal, para combater o crime, combater a violência, combater o roubo, combater o assassinato, proteger a vida, é papel do Estado, mas também incentivar o bem. Se o Estado fosse mais fervoroso em incentivar o bem, talvez estaria tendo menos problema para coibir o mal, isso é óbvio. Então, o texto aqui vai dizer, você quer não temer a autoridade, você faz o bem que você terá o louvor dela. Agora, veja bem que essa autoridade é reconhecida. O próprio Jesus, perante Pilatos, ele disse para Pilatos assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não lhe fosse dada. Então o próprio Jesus reconhece a autoridade do Estado nas mãos de Pilatos ali, está em João 19, versículo 11. E o próprio Pilatos fez mau uso da sua autoridade. Isso aí é outro assunto, mas Jesus não deixou de reconhecer que a autoridade dele era uma autoridade que derivava de Deus. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do Pai não lhe fosse dado, ou seja, se Deus não tivesse dado aos homens a autoridade para exercer diante do Estado e diante da sociedade. Então, toda a autoridade do Estado, ela provém de Deus, ela tem a sua origem divina, ou seja, é uma autoridade delegada. O que quer dizer uma autoridade delegada? Significa que nenhuma autoridade do Estado é uma autoridade que já nasceu com aquela autoridade intrínseca, presente, né? Não, é delegada. É por isso que quando alguém vai exercer uma função pública, seja o magistrado, seja as funções militares, sejam políticas, né? De um prefeito, de um vereador, de um deputado, de um governador, de um presidente, ele recebe lá um título e há um órgão do Estado para dar posse a ele e a partir daquele momento que ele é investido naquela função, naquele cargo, ele passa a ter uma autoridade delegada e ele deve fazer um bom uso desta autoridade que lhe fora dado. Não pode corromper, nós temos visto uma festa de corrupção no nosso país, isso aí é abuso de autoridade, é abuso do poder público, é abuso do dinheiro público. Essa autoridade ela tem que ter os limites da ética, da lei, do bom senso, os limites da retidão e da justiça, porque certamente Deus vai cobrar duramente a conta daqueles que são revestidos de autoridade, uma autoridade que é dada por Deus, e depois ele faz mau uso dessa autoridade. Usa em benefício próprio, usa para o bem seu e da sua família, enfim, para enriquecimentos ilícitos ou qualquer outra coisa. Então, esta autoridade também não pode sofrer abusos, desvios. Quem olhar para a palavra de Deus vai ver que de Deus não se brinca. Deus não brinca com essas autoridades. É uma autoridade delegada por Deus, ela não é intrínseca. Eu gostava de ouvir um prefeito na nossa região que dizia, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. É verdade, ele está, é um período, é uma autoridade delegada. Chega no momento que encerra esta autoridade dele. Então tem que exercer com sabedoria, com bom senso. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Por causa do pecado do homem, Deus instituiu estas autoridades. E o ideal divino dessas autoridades, ela é exatamente para punir a prática do mal e incentivar a prática do bem. Ou seja, deve ser bem entendido esse papel destas
autoridades, porque são autoridades humanas. Muitos regimes totalitários, sejam eles de direita, sejam de esquerda, que exige do cidadão uma obediência cega, uma obediência incondicional, não é verdadeiro. Não é para que esta autoridade seja usada de forma ilegal. E por outro lado, nós como cristãos devemos entender o seguinte, que o limite da nossa consciência de obediência ao Estado é até onde este Estado não cria leis tiranas, leis que nos forçam a consciência. Posso citar alguns casos aqui. A igreja primitiva foi para trás das grades, muitos cristãos foram presos, mortos, assassinados, porque rejeitaram, entenderam que não podiam submeter a um totalitarismo do Estado que impedia sua consciência com Deus. Por exemplo, os apóstolos lá no Sinédrio, quando o Sinédrio disse, de hoje em diante vocês não pregam mais a palavra de Deus aqui. E eles então viraram para o Sinédrio e disseram, aí não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, quando as leis do Estado ferem a nossa consciência de cumprir a nossa obrigação com Deus, e eu me refiro ao fato de, por exemplo, proibir pregar o Evangelho, nós vamos ter que desrespeitar esta autoridade, porque nós temos que continuar pregando o Evangelho. Se nos matarem, nos matam, se nos prenderem, nos prendem, ou enfim, se quiserem nos prejudicar, tomar nossos bens, enfim, vão ter que fazer, porque aí o Estado extrapolou uma autoridade que foi dada por Deus a ele. Desde quando eu não posso falar do Deus soberano perante um Estado que é constituído por este Deus soberano? Então nós temos um limite disto. Se o Estado impor leis que favorecem o aborto, nós não vamos poder obedecê-las. Se o Estado impor leis, como já impôs, que não podemos corrigir, disciplinar nossos filhos, nós não temos condição de obedecer essas leis. Se o Estado nos impor a igreja fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós não vamos poder submeter esta lei. E não submeter as leis significa, às vezes, termos que submeter a tirania do Estado, a prisão, até a morte, se for o caso. Mas nós temos que saber que há um limite para a autoridade do Estado e há um limite para a autoridade da igreja. Mas nestes casos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quero lembrá-los que este ano nós estamos aí num ano político e há um desgosto do nosso povo brasileiro com a classe política. E alguns chegam a dizer, não vou nem votar esse ano. Eu quero pedir aos nossos telespectadores, nós não podemos cair nessa vala comum. Nós precisamos de fazer nosso dever como cidadão, com toda autoridade, com toda consciência e com toda responsabilidade. E temos que, por outro lado, cobrar daqueles que são eleitos para o benefício da sociedade. Nós temos que saber que há uma responsabilidade em quem vota e há uma responsabilidade em quem é votado para receber autoridade para administrar o bem público. Então nós temos que ter esta responsabilidade. A igreja não deve se envolver diretamente com este pleito. Ela deve orar pelo Estado, orar pelos municípios, orar por aqueles que estão concorrendo no seu pleito, apoiá-los no sentido de apoiar moralmente, espiritualmente. Mas a igreja, enquanto instituição, ela não deve vestir nenhuma bandeira. Nós devemos trabalhar com a liberdade de consciência dos nossos membros, instruí-los para que corruptos não governem sobre nós, para que governos autoritários não venham a assumir o poder. Nós devemos zelar para que aqueles nossos irmãos e irmãs que estiverem concorrendo ao pleito deem um bom testemunho
diante desta tarefa cívica que estão assumindo. Devemos lembrar que a Igreja e o Estado são duas entidades que têm função divina, mas elas têm funções diferentes dentro da sociedade, e assim pedimos a Deus que nos dê sabedoria e discernimento nas nossas escolhas. E lembrar que não podemos demonizar o processo de escolha política. É um processo de fato e de direito, e devemos comportar-nos como cidadãos dos céus neste tempo de escolha das autoridades humanas. Então, que Deus nos dê sabedoria. Volte nesse texto de Romanos, capítulo 13, leia de novo, observe o que a palavra de Deus diz e vamos caminhar com sabedoria e com responsabilidade. Deus nos abençoe. Nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir o programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós chegamos no momento final do programa Andando com Cristo. Hoje falamos sobre a autoridade do Estado e a autoridade da Igreja. E nós queremos orar por você, pela sua família, pela sua casa, tá bom? Orar pelo seu dia a dia, pelo seu trabalho, não é verdade? E buscarmos ao Senhor nesta tarefa. Deixar também um convite para você estar conosco neste domingo. Às 9 horas da manhã temos a escola dominical, onde dividimos em classes para estudarmos a palavra de Deus. E à noite, às 19 horas, temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E você é nosso convidado especial, tá bom? Pode chegar lá, se apresentar para os diáconos na porta da igreja e dizer o seguinte: olha, eu vim convidado pelo pastor lá no programa Andando com Cristo, na TV Grande Dourados, tá certo? Será um prazer recebê-los. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos este tempo juntos aqui, analisando a palavra do Senhor e recebendo as instruções da palavra do Senhor. Obrigado porque na Tua palavra nós encontramos a Tua revelação. É ali que o Senhor se revela a nós, que o Senhor nos mostra o que o Senhor requer de nós, que o Senhor nos instrui para vivermos bem neste mundo que Tu criastes. Mesmo tendo este mundo se rebelado contra o Senhor mantém a Tua fidelidade, a aliança de amor e vida com aqueles que o Senhor tem chamado para perto de Ti. Mas tem também demonstrado a Tua graça comum a todas as criaturas, homens e toda a Tua obra criada. O Senhor tem demonstrado a Tua graça comum, o Senhor tem demonstrado o Teu sustento, a Tua providência,
o zelo que o Senhor tem pela Tua própria palavra. Portanto, meu Deus, ajuda-nos a entendermos estas coisas. Oramos por aqueles que nos ouvem, nos assistem agora nos seus lares, que tenha a Tua bênção e a Tua paz. Repouse a graça do Senhor sobre estes corações que nos assistem agora, na família, na igreja, no trabalho, onde estiverem, esteja debaixo da Tua graça e do Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. E o programa Andando com Cristo está sempre aqui na TV Grandourados, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. TV Grandourados, a TV da família Douradense. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Sacia minha sede.